Vamos continuar estudando a Bíblia? E agora, então, a partir de Levítico 11. E vamos ver, né, leis referentes à pureza da vida. Lembrando que de capítulo 11 a 16, são vários fatos que aqui são apresentados para mostrar a exigência que Deus tinha sobre a santidade, porque Deus é santo e exige que seu povo seja santo, né? Então vamos entender que Deus deu aos judeus leis para governar e com isso estabelecer um povo que entendesse o seu princípio de pureza. E essa pureza era necessária até para a própria vida deles, não era só na questão espiritual. E essas regras, então, sobre pureza física, que envolviam comida, tinham pureza sexual, tinham leis acerca de doença e de higiene pessoal. Deus deu essas leis a Israel para que seu povo soubesse que eles eram diferentes, eles eram separados dos povos ao seu redor. E essas leis não são para nós hoje. Em Atos 10, nós vemos Pedro tendo um sonho e uma visão, e onde é que Deus pede para ele comer animais impuros, e ele fala que não. E Deus deixa bem claro que agora, desse momento em diante, ele não deveria se preocupar mais com aquilo que antes era uma lei, né? Porque Deus tinha dado agora um tempo de graça, exceto comer comida dedicada aos ídolos e sangue, que nós vemos em Atos 15, 20 e 28 a 29. Mas como é que nós podemos então trabalhar isso na nossa vida? Como é que eu posso ler Levítico desse período de 11 a 16 agora e tirar uma lição? Primeiro, nós temos que manter uma vida pura perante o Senhor. Nós temos que também fazer uma diferença do que é coisa imunda e limpa em nossas vidas, segundo a palavra de Deus. Não tem nada a ver mais agora com comer uma comida, e nós vamos ver alguns tipos, e não tem nada a ver com se manter separado de algumas situações no sentido de comida ou de hábitos, mas sim do pecado. Então tudo isso nos ensina que Deus exige pureza e santidade também na nossa vida. Aqui vemos um quadro de 4 tipos de animais que Deus então pede que não sejam comidos, né? E também nós vemos aqui os animais o porquê que eles não podiam comer. No capítulo 11, nós entendemos que Deus agora traz algumas abordagens. Quais são? Como eles deveriam ser separados, Deus tinha alguns princípios para eles, porque alguns animais, quando ingeridos, eles poderiam fazer muito mal a eles. Então, por mais que nós até vemos aqui uma questão de saúde, aqui entrava também, paralelamente, a impureza de um ritual. Então, quais eram os animais? Quadrúpedes. Por quê? Alguns ruminosos comiam o resto de outras comidas, entre eles os porcos. E os porcos eram muito usados como rituais e sacrifícios em vários povos. Nós ainda vemos hoje porcos serem sacrificados em rituais, né? E na questão de alimentação, o povo de Israel estava no momento no deserto, e mesmo que tivesse em Canaã, na terra prometida, alguns lugares ainda eram de difíceis acessos, e eles demorariam tempo para ter uma estrutura. Então Deus dá regras para evitar que eles se infectassem com bactérias, porque nem tudo poderia ser bem cozido e preparado. Nós vemos também peixes, nós vemos também aves e insetos. Então Deus tinha algumas regras porque ele justamente queria evitar infecções de animais que poderiam causar então males, né? Se nós olharmos para peixes, nós vamos ver que na realeza inglesa eles não comem crustáceos, né? Justamente por causa das grandes intoxicações que vêm a partir de alguns peixes, né? No capítulo 12 nós vamos ver a purificação da mulher depois do parto. Menino 40 dias, né, a mulher apresentava seu sacrifício, e a menina 80 dias. Qual era o objetivo? Redenção da criança e perdão do pecado da mãe. Nós vemos Davi falando que ele nasceu no pecado, né? E isso nos mostra que nós nascemos em pecado. Então, esse momento que nasce uma criança, esse período é justamente para fazer a purificação da mulher, tá?
E também nós queremos que, de uma forma até de preservação, que Deus instituiu isso para que a mulher tivesse um tempo separado, um tempo à parte, para justamente evitar pegar doenças. Ela teve então um cuidado de Deus para ser preservada num período que os homens não respeitavam o resguardo, né? A mulher era considerada impura e o homem não podia tocá-la. Agora nós vamos ver acerca da lepra no capítulo 13. E é interessante que Deus dá alguns princípios sobre o antes, como o profeta, como o sacerdote deveria lidar com as situações de lepra antes de ela ser apresentada, como deveria ser durante o processo e o depois. Nós temos aqui na Bíblia como deve ser o tratamento e a purificação, como deve ser o processo. Mas vamos tentar entender agora um pouquinho um retrato da lepra. É como se fosse então um símbolo do pecado e do pecador. E se nós observarmos ao ler, vemos alguns cuidados que nos lembram muito sobre o pecado e o pecador, né? Então, no início da lepra, o pecado se estabelece antes que a pessoa perceba. Ela pode ser a vida toda, trazendo bastante tristeza, estrago no corpo e finalmente a morte espiritual. Igualzinho o nosso pecado, igualzinho a nossa vida. Então, nós podemos tomar aqui como os olhos de uma pessoa com lepra, né? Aqui está a imagem, muito ruim, muito feio. E é isso que nós podemos entender que o pecado faz conosco. Na Bíblia, ela nunca é vista como símbolo do pecado, tá? Então, se nós vamos lá no Velho Testamento, em Levíticos, não está falando que quem tem lepra está em pecado, tá? Porém, nós podemos perceber que a lepra estava no sangue, então ela sai de dentro para fora. Ela se manifesta de algumas formas repugnantes, feias, como nós vimos na imagem. Ela vai avançando e vai piorando, mas sempre vai piorando. E traz uma vida miserável. E quem está com lepra só espera a morte, sem esperança, porque tem que ficar fora do lugar de vida das pessoas. Não é possível ela ter contato, porque ela é considerada uma pessoa imunda. E os homens haviam como incurável essa doença. Então só Deus podia curar pelo seu poder. E nós podemos ver que o homem que admite que está imundo desde a cabeça até os pés é o homem regenerado pelo Espírito Santo. E se nós vermos no versículo 12 e 13, é interessantíssimo, porque nesse momento, quando a lepra pega então o corpo inteiro, aqui diz assim, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura, visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Então a lepra ficou limpa somente pela graça de Deus. Espero que tenha gostado, tenha aprendido e que se encontre comigo no próximo vídeo. Estude e leia Levíticos a partir do capítulo 16.